Olha, quem já se aventurou a aprender alemão sabe que, de vez em quando, a gente dá de cara com os verbos que parecem impossíveis. Hoje a gente vai mergulhar em dois deles que são clássicos, o sein e o arbeiten. E vamos fazer isso seguindo a trilha de um estudante, para entender de onde vem a frustração e, claro, como é que a gente faz para dominar esses dois. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo, né? Foi dita por alguém que estava exatamente nessa batalha e acho que captura perfeitamente o que muita gente sente. É aquela sensação de não é possível, isso não faz sentido. Então vamos investigar juntos o porquê dessa loucura toda. Então, vamos lá. Os nossos protagonistas de hoje são esses dois aí, sein e arbeiten. À primeira vista, parecem inofensivos, mas cada um deles esconde um tipo de desafio bem diferente para quem está começando a aprender alemão. Para a gente entender bem, pensa assim. O sein é tipo um metamorfo, sabe? Ele muda de forma completamente, a ponto de ficar irreconhecível. Já o arbeiten é mais certinho, ele até tenta seguir as regras, mas tem um detalhezinho, um segredinho que faz toda a diferença. Beleza, vamos começar pelo mais temido de todos, o sein. Acontece que o segredo para domar a fera é, primeiro, entender por que ela é tão complicada assim. É isso que a gente vai fazer agora. Então, o que é o sein? Bom, ele é o nosso ser ou estar. Mas a palavra-chave aqui, gente, é altamente irregular. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer lógica que a gente aprende para outros verbos, pode esquecer. Com o sein, não funciona. E é por isso que aquela sensação de loucura faz todo sentido. O próprio estudante que a gente está acompanhando percebeu isso. É o verbo mais doido que um iniciante vai encontrar. Não é só uma impressão, não. É um fato da língua. Agora, dá uma olhada nessa tabela. Para ich vira bin. Para du vira bist. Para ele ou ela, ist. Percebe? Uma palavra não tem nada a ver com a outra e, o mais importante, nenhuma delas se parece com o original, sein. É uma bagunça completa. E é aqui que está o problema central. A regra geral do alemão é a gente pega a raiz do verbo, o radical, e coloca uma terminação. Simples. Só que com um sein, que radical? Não tem. Cada forma conjugada parece que veio de um lugar diferente. Então, a gente chega na mesmíssima conclusão do estudante. Não tem jeito. A única estratégia que funciona aqui é decorar. É a famosa decoreba. Não tem truque, não tem regra mágica. É sentar e memorizar cada uma dessas formas. Ufa, deixando o sein de lado um pouquinho, vamos para o nosso segundo desafio, arbeiten. E aqui a história é outra. A gente vai guardar a decoreba na gaveta e pegar a nossa lupa de detetive, porque com esse verbo o negócio é encontrar a lógica. O verbo arbeiten significa trabalhar, e a boa notícia é que ele é, na maior parte do tempo, um verbo regular, bonitinho, mas sabe como é, né? Tem sempre um mas. Ele tem uma regrinha de pronúncia bem específica e é aí que mora o pulo do gato. Normalmente, com o verbo regular em alemão, o que a gente faz é simples. Tira o EN do final e o que sobra é o radical. Nesse caso, arbeite. Depois é só colocar a terminação certa para cada pessoa. Para du, por exemplo, seria ST. Moleza, certo? Só que quando a gente tenta fazer isso com o arbeiten, e a gente encontra um probleminha. É aqui que entra aquele tal detalhe particular que faz toda a diferença. Tenta falar aí em voz alta. Arbeitst. Complicado, né? Esse encontro do T, do radical, com o ST da terminação vira um verdadeiro trava-língua. E como o alemão é uma língua bem prática, eles pensaram, precisamos resolver isso. E a solução é genial de tão simples. A língua simplesmente coloca uma vogal, um E ali no meio, para fazer a ponte, para deixar o som mais suave. Não é uma exceção maluca, é uma regra com um propósito muito claro. Facilitar a nossa vida na hora de falar. E olha só que legal ver isso na prática, aqui na tabela. Repara bem onde esse E de conexão aparece. Em du arbeitest, er arbeitet e ihr arbeitet. É exatamente nos pontos onde a pronúncia ficaria difícil. No resto, o verbo se comporta direitinho, seguindo o padrão regular. Faz todo sentido. Beleza. Depois de passar por esses dois verbos, qual é a grande lição que fica? Fica bem claro que não dá para tratar todos os verbos alemães da mesma forma. O segredo é saber qual ferramenta usar para cada um. E esse resumo aqui é perfeito. De um lado, o sein, o metamorfo. Ele é totalmente irregular, sem lógica, e a única arma que a gente tem contra ele é a memorização. Do outro lado, o arbeiten, o seguidor de regras. Com ele, a estratégia é entender o padrão e ficar de olho no seu detalhe lógico. Reconhecer com que tipo de verbo se está lidando é metais da batalha. Isso tudo nos leva a essa reflexão final.
Para o estudante da nossa história, o verbo louco era o sein. Mas para cada pessoa que aprende alemão, tem aquele verbo que parece um quebra-cabeça. Qual é o seu? Identificar qual é o desafio pessoal é o primeiro e talvez o mais importante passo para conseguir superá-lo.